Também, rezemos, tá? Cadê minha listinha aqui? Pela saúde da Simone Rita Ribeiro, rezar pela saúde da Bonitônia, da Lourdes, Maria de Lourdes, pela saúde de Débora Ramos, em memória da alma de Jadir, de Maria da Conceição, Maria das Dores e José Francisco Ramos, memória da alma da Maria Eugênia, da Dona Palmira, em memória da Dona Teresa Valentini, em memória da Dona Aparecida Davi, da Cláudia, seu Aleixo, da Dona Isabel, também rezar pela saúde da Dona Aureni Nacard do Nascimento e de muitas outras intenções que nós temos e que oferecemos essa missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos que somos pecadores e peçamos a Deus a sua absolvição. Tende compaixão de nosso Senhor, manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Deus do Universo, de quem procede todo dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do teu nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e proteja-nos sempre com sua solicitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantados em leitura do livro do Eclesiástico, né? Sobre a humildade. Quanto mais alto você é, mais poder, mais dinheiro, mais humilde você tem que ser. É assim que tem que ser, né? Quem está lá em cima tem que ser bastante humilde. Senão não dá jeito, senão piora tudo. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. É assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é só aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A tua bondade, Senhor, prepara uma festa, um banquete, uma casa para os mais pobres. Os justos sempre se alegram na presença de Deus. Exultam, transbordam de felicidade. Cantai a Deus, entoai um cântico do seu nome. O nome de Deus é Senhor, o nome dele é Senhor.
Exultemos todos de alegria com a sua presença perto da gente. Porque Ele é pai dos órfãos, Ele é defensor das viúvas, do estrangeiro. Ele é Deus que nos acolhe na sua morada santa. Aos abandonados do mundo, Deus prepara um banquete, uma casa, e conduz os cativos à liberdade. Derramaste, ó Deus, uma chuva de bênçãos, e o Senhor restaura a tua herança enfraquecida. O teu povo estabeleceu-se numa terra que a tua bondade, ó Deus, prepara para os oprimidos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra da salvação. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no sábado na casa de uns principais chefes dos fariseus para tomar uma refeição. Todos eles observavam Jesus. Jesus, ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola. Quando você for convidado para um banquete nupcial, grandioso, na festa, não tome o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado outra pessoa mais importante que você. Então, aquele que te convidou a ambos. Terá que te dizer, saia daí, desse lugar. Não é seu esse lugar. E você então vai passar uma vergonha tão grande se você tiver de ocupar o último lugar. E quando vier aquele que te convidou, por isso quando você for convidado, vá para o último lugar. Que assim que aquele que promoveu a festa, aquele que te convidou, vai olhar para você e falar, ei, o que você está fazendo aí, rapaz? Venha para cá. Meu amigo, venha para cá. Né? Chega aqui, mas sobe aqui para cima. E você então vai se sentir honrado aos olhos de todas as outras pessoas. Quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado.
Jesus disse ainda a quem tinha convidado, o chefão lá dos fariseus: quando você oferecer um almoço, uma janta, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Não seja que eles, por sua vez, acabem querendo retribuir para você o convite. Mas quando você oferecer um banquete, convida os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, e aí você vai ser feliz. Porque essas pessoas não têm como retribuir de volta. A sua retribuição será na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto, celebramos a Páscoa, todos os domingos, a ressurreição de Jesus, essa ressurreição que se manifesta sempre nas pessoas, nos grupos que se preocupam sempre com os mais pobres, né? E com os necessitados, aqueles que lutam pelos verdadeiros convidados do reino. No domingo passado nós vimos que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. O Evangelho é a salvação, é uma proposta de salvação para todos. Jesus falava no domingo passado, viram gente de tudo quanto é canto, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e todos vão ocupar lugar à mesa no reino. Mas o Evangelho desse domingo nos fala de banquete, de festa. E esse Evangelho está dentro de um contexto para a gente poder compreender. Um dos chefes dos fariseus chama seus amigos para um banquete, dia de sábado, dia sagrado, dia santo, para o judaísmo. Era costume mesmo, né? No dia santo todo mundo fazia um almoço, uma janta, um banquete, né? Grandioso, caprichado, para celebrar a Páscoa. Lá do Êxodo, na antiga, do Êxodo. E celebrar a comunhão com Deus. Merece, claro. Jesus foi convidado. Não se sabe direito essa história, né? Claro que Jesus tinha amizade, tinha trânsito também, Jesus histórico que eu estou falando. Tinha trânsito com os fariseus, etc. As críticas que aparecem nos evangelhos dos fariseus 50, 60 anos depois, quando Mateus, Lucas, João, etc., esse pessoal, a comunidade deles são agredidas pelos fariseus de lá, daquele tempo. Não foi só o Império Romano que perseguiu, né? Os cristãos, né? Os fariseus foram piores. Fariseus, as autoridades da Judéia também não deve nada em matéria de perseguição à igreja. Mas este convite Jesus aceita, está tudo gente rica ali, né? Chefes dos fariseus, imagine o que era o negócio. E dia de sábado. Também não dá para recusar, né? Dia de sábado, alguém convida você para celebrar, se é judeu, se convida você para celebrar a Páscoa, né? Relembrar a Páscoa, não tem como você recusar, né? Ele não vai falar, hoje tem jogo do Corinthians, eu não vou. Não dá. Isso é um pecado, né? Na religião judaica. A parábola que Jesus conta é uma parábola para gente rica. É uma parábola sobre o comportamento de gente rica, ilustres, as suas excelências. Entende? Oh, excelência, tudo bom, excelência? Como é que vai sua mãe, excelência? Como é que tá tudo? É assim, as excelências, né? Mas Jesus percebe, ao chegar, que eles ficam disputando ali quem senta perto do dono da festa.
Tem suas vantagens, é lógico, né? Você está perto do dono da festa, tem as vantagens. O prato chega primeiro para ele, você vai poder pegar o melhor pedaço, né? Sem contar aquela farofada toda ali, né? Entendeu? Dá a impressão que você é mais importante que o restante. É tudo isso. Eles ficam disputando essa coisa do lugar, escolher o melhor lugar, né? Jesus observa aquilo ali. Mas Jesus, então, eles não aceitam Jesus. Não adianta. Eles convidam Jesus, Jesus vai no ninho das cobras lá, mas você não sabe que eles não aceitam. A prática de Jesus, o modo de entender a Bíblia, o Antigo Testamento que Jesus tem. Ele é Deus, ele entende mais que todo mundo, né? Entende? Mas acontece um negócio aqui. Quando Jesus chega na festa, ele olha que tem um homem doente nessa festa. Um cara que sofre de uma doença gravíssima, chamada hidropsia. É um hidrópico. O hidrópico é uma pessoa que tem um sistema imunológico comprometido. E existe uma excessiva retenção dos líquidos. Portanto, incha. A pessoa vai inchando. A barriga vai inchando. Você já ouviu falar de barriga d'água? Vai inchando, né? Outros lugares do corpo também vai inchando. É um problema seríssimo, porque a, essa retenção de líquido ataca o coração, ataca o pulmão, ataca órgãos vitais e provoca uma espécie de derrame. Chega uma hora que provoca um derrame no coração, no pulmão, etc. É um problema imunológico, né? Seríssimo. Jesus olha aquele homem e Jesus cura esse homem. Jesus salva a vida daquele homem. Mas os fariseus ficam tudo ó, quietinho, se fingindo de morto. Eles olham, eles se fingem de morto, eles não falam nada. Mas todo mundo sabe que para eles Jesus está cometendo o maior pecado do mundo. No dia de sábado, curar alguém. Não pode, né? Olha a mentalidade, né? Não pode. Jesus revela, então, mostra o absurdo disso. Como eu não posso fazer o bem para alguém no domingo? Para nós, domingo é dia santo, né? Eu não posso fazer. Ao domingo é dia sagrado. É missa e família e olha. Eu não posso, você não pode fazer nada de bom no domingo para alguém. Na mentalidade deles, né? Jesus então mostra o absurdo que é esse tipo de pensamento, essas coisas. E Jesus diz para eles, não está tendo um debate, não está tendo uma discussão. Mas Jesus percebe que eles reprovam. Jesus fala assim, escuta aqui, o seu filho cai dentro de um poço no dia de sábado. O que você faz? O normal é o quê? Você na hora, você pula, chama vizinho para tirar a criança do poço. Você não vai dizer, espera aí até segunda-feira, viu? Que aí a gente tira você. Ninguém faz isso. Só se o lelé da cabeça, né? Em nome de uma religião, em nome de um dia sagrado, você deixar de fazer o bem. Mas Jesus vai além. Jesus fala assim, e se cair um boi dentro do poço, no dia de sábado, você vai falar, boi, espera aí, na terça-feira eu vou trazer umas pessoas para tirar você daí. Não faz. É na hora, porque o boi tem valor. Agora, Jesus está querendo dizer, o que tem mais valor? É o boi ou é o filho, a criança?
Esse é assunto, Jesus embarca para esse assunto, né? Qual vale mais? A ação de Jesus leva então aos conselhos contidos nessa parábola que Lucas apresenta aí, a parábola dos lugares, dos melhores lugares. Olha, minha gente, é uma parábola muito especial, sabe por quê? Porque Jesus está conversando com quem? Fariseus. Quem são as pessoas mais religiosas do tempo? Então, essa parábola não é destinada para qualquer um, não. É para nós. Vespeiro, né? Jesus está mexendo em vespeiro mesmo. É uma parábola destinada a nós, as pessoas mais religiosas que possam existir. É verdade que as religiões, as antigas religiões, etc., dão um certo ar de grandeza para a gente. Dá um certo ar de grandeza, de altivez. Não percam uma missa. Nunca faltei. Dá um ar de grandeza, né? Eu leio a Bíblia todo domingo, todo dia. Eu conheço a palavra de Deus. Você não conhece, você não é nada. Mas eu conheço, né? As religiões, infelizmente, acabam levando a esse tipo de atitude errada, né? Claro. Os convidados da parábola são então exortados por Jesus. Não busque o primeiro lugar. Não busque os primeiros lugares. Não é porque é errado você estar num lugarzinho melhor. A gente tem que entender direito, porque ele está tão acostumado com o nosso jeito, que ele não consegue entender essas coisas. As festas do tempo de Jesus, no Oriente Antigo, né? Não tem cadeira, não tem mesa. Nós temos, mas não tem. É assim, é umas mesinhas bem pequena, baixinha, assim, almofada. Senta no chão, todo mundo. Agora, o dono da festa tem lá o lugarzinho dele ali, que é justamente mais alto que as outras pessoas, né? Então ele tem a mesa, aquela mesinha lá, todo mundo senta no chão, o dono da festa senta no meio, e aí vai. Então Jesus diz assim, quando você vai participar de uma coisa dessa, não vá logo de cara lá, né? Você está do lado do dono da festa, vou aproveitar mais, né? A cozinheira vai trazer a comida, primeiro lá, é lógico. Então você vai poder pegar um pedaço maior, você vai poder comer um pedaço melhor da comida, do frango, etc, né? E os outros lá, né, peguem as costelas, peguem as coisas mais no pé. É assim. Então, Jesus, ele quando fala dessa parábola, ele diz assim, não ajam dessa maneira. Cuidado com esse ar de grandeza, cuidado com essa altivez. Não faça isso, você pode passar muita vergonha, né? Você pode ser muito envergonhado, passar vergonha. Você chega lá, senta do lado do dono. E se aquele lugar lá já está reservado para outra pessoa? Ah, chega o convidado do cara, vai fazer, olha, sai daqui, vai. O lugar é dele. Vai passar vergonha. Quando você for numa festa, haja direito, seja simples, né? Não procure ficar virando pavão ali na festa, né? É muito comum, né? Você vai. Eu, graças a Deus, não gosto muito dessas coisas. Mas quando eu vou fazer casamento, às vezes eu dou uma passeada ali no salão, onde está tendo a festa, no casamento. Gente, que horror, né? É um tal de. Para ver quem é mais exibido que o outro, é uma coisa insuportável, né? As, tem, tem mulher que fica agarrada na noiva, andando atrás da noiva, para cima e para baixo, entendeu? Acha que carregando aquele véu, ele está fazendo um grande favor. Claro que ela vai sair na foto, né? Todas as fotos ela vai sair, entende? O noivo, então, né? Os amigos, tudo fica lá
puxando o saco, né, do noivo, já vai sair das fotos, né? Vai sair tudo. É uma coisa horrorosa. Deus me livre e guarde. Casamento também na igreja é assim, né? Você, a pessoa te convida para ir num casamento, ela, gente, ela tem alguma consideração por você. Ela não ia te convidar só para encher a igreja? Para quê? Tem mais despesa lá na festa. Para quê? Se ela te convida, ela tem alguma consideração por você. Respeite isso, pelo menos. Não fique agindo de uma maneira errada, né? Exibicionista, se achando, entende? Não. Sente lá, fique lá no lugarzinho. O noivo vai te chamar, a noiva vai te chamar, o dono vai te chamar, né? Para não acontecer justamente isso que Jesus prevê, né? Pode ser que você não seja a pessoa mais importante, você se acha importante, mas pode ser que você não seja, né? Quando você for convidado, ocupe em último lugar, de modo que quando você chegar, quem te convidou te diga: Ei, você veio na festa, vem aqui, sobe aqui, né? Esse subir aí é justamente isso que eu falei para vocês, né? Que os menos importantes ficam lá para lá. Os mais importantes ficam ao redor daquela mesinha bonita, lugar alto, com almofada, né? Entende? Isso sim é bonito. Aí você que se achava que não tinha importância nenhuma, nossa, você vai ficar feliz. Não só você fica feliz, os outros vão perceber que você tem importância. Quando os outros achavam que você não tinha importância nenhuma, você vai perceber que você tem importância. Essa conversa de banquete, ela vai longe. Evidentemente que Lucas, logo no começo, já vai preparando o ambiente. Chega num lugar, ninguém conversa com você. Malemada, bom dia. E olha, não diz o texto se eles lavaram o pé de Jesus, porque isso era de ser, né? Vai na casa do outro, o dono da casa tem que lavar o pé do outro, tem que arrumar uma bacia, um balde, uma coisa, toalha, e lavar o pé do outro, do convidado, etc. Não fala nada. A falta de educação já começou ali. Jesus cura o homem, todo mundo fica quietinho, reprovando, mas fica quietinho. Então, claro que não vai dar certo, né? E depois Jesus vem com essa conversa de primeiro lugar, cuidado, né? É claro que esse banquete não acaba bem, porque depois disso Jesus conta uma outra parábola sobre banquete, só que agora é de matar mesmo. Ele conta uma outra parábola. Vocês acham que tem muita gente que é digna da sua amizade, né? Você está enganado. Às vezes, quem você mais considera é o que menos merece a sua amizade. Pode ser da família ou fora da família. E Jesus conta essa parábola. Um homem deu um banquete de graça. Chamou os melhores amigos dele. Ó, tudo gente fina. Chegou no dia do banquete, um falou assim: ai, meu pai morreu, não vou poder ir no banquete. Chamou o outro: ah, comprei uma junta de bois, vou ter que cuidar, não vou poder ir. Ah, alguém que eu conheço vai se casar e eu fui convidado, eu não vou poder ir. Ah, hoje tem campeonato do Corinthians, hoje tem jogo do Corinthians, não vou poder. Essas pessoas não são dignas da sua amizade. Elas não te consideram. Porque quem te considera vai fazer as suas coisas, vai aparecer. Quem não te considera, ó, para você tá cagando e andando para você, meu filho. Você pode fazer a coisa mais linda do mundo. O dono da festa, segundo Jesus, ficou tão chateado. Ele ficou chateado
por causa disso. Poxa vida, você está pensando que a pessoa é tão assim, e a pessoa não está nem aí, ela faz pouco caso, né, de você. Por isso Jesus, na parábola, o dono resolve da seguinte maneira: cadê os meus empregados? Vão para o meio da rua, vão para a rua. Chama esse povo que dorme na rua, que mora na rua, no meio das praças. Chama essa gente. Eu quero a presença deles aqui. Não falta um. Lógico. Não é porque eles são espertinhos. Não falta um, porque é uma honra. Uma pessoa mais pobre, você convidar uma pessoa rica para participar, é uma honra, né? Eles não vão lá só para encher o bucho, mas eles vão lá porque é uma honra. E assim, Jesus conta essa outra parábola, né? Vou chamar os mais pobres, os moradores de rua, os estropiados, os cegos, os coxos. Jesus faz lembrar esses grandes ensinamentos. A arte da humildade. Você saber quem você é, né? Não ficar se achando, não. E você parar de ser burro e besta, ficar achando que os outros estão muito com você, tá não. Às vezes as pessoas mais simples e as pessoas que você nem considera são as pessoas que mais te respeitam e são as pessoas que mais te consideram. Então, o evangelho de hoje é um evangelho que nos fala sobre isso, né? A humildade, ser vigilante, toma cuidado, não fique separando as pessoas, que isso é uma moral simplista, né, idiota, e fica separando. Isso acontece na nossa igreja, acontece em todas, todas. Eu conheço a palavra de Deus, eu sou tal. Você não é bobagem, você não é nada. Mas olha, Jesus não fala, porque Jesus nem conheceu esse grande escritor do final do século, começo do século XIX, que foi o Charles Dickens, né? Que não sei se escreveu obras maravilhosas esse homem. Ele era muito crítico à sociedade inglesa, era um escritor inglês. Ele escreveu em 1850 aquele romance maravilhoso dele, que você já deve ter lido, certamente, David Copperfield, né? Que tem um personagem, gente, é a pessoa mais. O cara é desonesto, o cara é manipulador, o cara, ele só pensa nele. Mas a hipocrisia dele é tão grande, e ele passa o tempo todo fingindo, mas por dentro ele é assim. O Charles Dickens nos dá esse exemplo, né? E aí ele fica espantado nas obras dele, porque ele fala, como é que pode, né? O Império Britânico, um império em ascensão, criar tanta riqueza e gerar gente assim, mal educada, imoral. Tanto é que antes, em 1837, você já deve ter lido também, porque o cara escreveu o livro em 1837. Nós estamos em 2025. Não é possível que você não tenha, de lá para cá, lido Oliver Twist. Leu? Leu? Não leu. Perdeu metade da sua vida, né? Oliver Twist. Que conta o quê? A dramática história das crianças. Né? Uma sociedade inglesa, rica, as crianças são abandonadas para viver nas ruas, o governo vem, cata elas todas e joga nos orfanatos do governo. Esse Oliver Twist é o menino que foge do orfanato, porque ele é castigado, é punido, sofre. Ele foge do orfanato junto com outro amigo, outro amiguinho, e vai para a rua.
E o Charles Dickens conta que eles começam, para sobreviver, eles começam a roubar carteira, começam a furtar, né? Porque tem que sobreviver. Como é que você vai fazer? Ele fala disso, né? A necessidade da delinquência dessas crianças, por conta da sociedade, por conta do Estado, por conta da contradição, né? A sociedade rica, existir gente assim, no fundo é uma contradição. Oliver Twist, 1837, vale a pena ler. Né? Claro que Jesus não quer falar de Charles Dickens. Jesus nem conheceu Charles Dickens, né? Grande escritor inglês, né? Jesus quer nos lembrar que buscar a honra mundana nos deixa cegos. E assim a gente caminha para a tragédia, o destino triste, cheio de amargura. Ele quer evitar isso. Então, evite, pare com esse negócio de ficar incensando demais, né? Não fique incensando demais, não. Porque essas pessoas que você fica incensando demais, pode ser aquelas que não estão nem aí, que estão cagando e dando para você, entendeu? E você vai ficar triste depois que você descobre isso, né? Triste. Poxa vida, hein? Eu achei que fulano era meu amigão do peito. É nada. É um alerta que Jesus faz para a gente. Toma cuidado, né? Todo homem que se eleva será rebaixado. Isso é do pobre até ao rico. Todo homem que se eleva será rebaixado. Mas quem se rebaixar vai ser exaltado. Isso é a lição maior que tem. É a lição maior que tem. Cuidado, né? Jesus fala dessa espiritualidade muito desafiadora, porque é um desafio. Como é que você vai vencer esse mundo, é? O mundo diz tanta coisa imoral para a gente, o mundo ensina tanta coisa indecente em matéria de comportamento, em matéria de pensamento, em matéria de ser para a gente. Essa espiritualidade de Jesus derruba tudo isso aí. Jesus destrói as regras sociais. Essa espiritualidade de fé está acima da regra social. Acima. Aborto. O Código Penal, desde sabe lá Deus quando, prevê o aborto em caso de anencefalia e perigo da mãe. A mãe pode morrer, alguma coisa assim, um juiz permite, né, que se faça. Mas o médico do hospital, ele pode falar, eu não vou fazer. Por quê? Porque para mim, a fé, o que eu acredito, está acima da lei. O médico pode falar, eu não faço. Como todos nós temos sempre essa oportunidade, né, na vida. Você é chamado a fazer uma coisa errada, a tentação de fazer é grande. Mas você pode dizer, não vou fazer. Quero matar o fulano. Passa tanta raiva e fala, eu quero matar o fulano. Mas você pode parar e dizer assim, eu não vou fazer isso, imagina, que tá doido? Ficou louco? Então, a fé, a espiritualidade cristã, a espiritualidade de Jesus está acima das regras sociais. Assim é o reino, assim é o banquete do reino. Seu lugar está lá, mas o seu lugar será segundo a maneira como você age. O seu lugar será segundo a sua capacidade de renunciar
radicalmente a um modelo que explora, que destrói, que exclui as pessoas. Ninguém normal, não precisa nem ter fé, normal, de cabeça, pode achar bonito gente passando fome, criança vivendo na rua, como a gente escutou há uns anos atrás. Pessoas da igreja. Você viu aquela fila? Eu nunca vi a pessoa fazer fila para pegar osso que o açougueiro joga no lixo para fazer sopa em casa. A pessoa falou assim: eles merecem mesmo, padre, eles merecem mesmo. Nordestino, eu escutei uma mulher da rua aqui, mano. Nordestino tem que comer cachorro. Mulher da igreja. Que reza o terço, reza, entendeu? Reza o terço todo dia. Rosário, 3 horas da manhã, ela acorda. Não pode. Uma coisa é incompatível com a outra. Ninguém pode sentir felicidade em torcer para a desgraça, para o mal. Você vê que essa parábola de Jesus, ela tem ela amplia de um jeito que é impressionante. Então, essa cena do banquete, promovido pelos fariseus, nos faz refletir muito sobre a nossa vida de fé. Nos faz refletir muito. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eu acho que dependesse de alguns padres e leigos, essa frase tirava da missa. Porque, de fato, tem gente que se acha mais preparada. Eu estou mais preparado do que o outro. Quem é você para medir isso daí? O que você é? É Deus? Você não é Deus, não. Essa questão é muito séria, porque a gente vai cedendo a esse tipo de moral. Essa moral simplista, ignorante, essa moral que separa as pessoas. Eu estou preparado, eu não estou. Eu sou bom, o outro é mau. Né? Isso existe. Não estou falando só da nossa igreja, não. Os evangélicos também têm gente assim. Né? Os muçulmanos também têm gente assim. Todas as religiões antigas, elas têm essa coisa. Né? A pessoa se acha o melhor. Eu sou melhor que o outro não vale nada. Lembra da história do templo, né? Jesus no templo, os apóstolos ali, os ricos vinham aí. Aí aquela mulher horrorosa, suja, imunda, aquela empregada doméstica do fundo do templo. Ela levanta, vai lá e pega a diária. Ela é diarista, né? Vai lá e joga. Aquela coisa. E Jesus fala: vocês estão vendo aquela mulher? Aquela mulher deu mais do que todo mundo. Deus vai escutar a oração dela e não vai escutar a oração desses. E eles estão fazendo para se exibir. Ela não. Lembra daquele publicano lá no fundo? Todo mundo. O publicano nem tinha coragem de levantar os olhos. E ficava dentro dele pensando assim: meu Deus, me perdoa, não sei nem como eu tenho coragem de entrar aqui dentro. Não sei nem coragem. E Jesus fala: Deus vai perdoar aquele e não esses. Então, o evangelho de hoje, ele é muito importante para que a gente possa entender o valor da Eucaristia, o valor verdadeiro de inclusão que existe na Eucaristia, abre para a gente um relacionamento aberto e pessoal, íntimo com Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que pela força do Espírito Santo os nossos ouvidos escutem o que o Senhor nos ensina e o nosso coração o põe em prática para nos tornar ricos da sabedoria de Deus. Santifique também, Senhor, a oferta que te apresentamos e realizai em nós, com o poder da tua graça, a redenção que celebramos desses mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente nosso dever e salvação te louvar, te agradecer em todos os momentos da vida, da saúde e na doença, do sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, Jesus passou fazendo bem a todos e socorrendo todos aqueles que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, ele, como um bom samaritano, caminha ao nosso encontro. Nós todos que estamos atribulados, às vezes, no corpo e no espírito, e ele então nos cura, derrama sobre as nossas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por esse dom da tua graça, também a noite da dor se torna a luz da Páscoa de teu Filho, crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque nos admitiste estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dom Munhac, que também com todos os padres e leigos do Brasil inteiro, né? Que estão a serviço do povo de Deus, que lutam
pelo bem-estar social e espiritual do povo brasileiro, e assim nós praticamos a verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente a alma de Tomiki Ito e de tantas outras pessoas que o Senhor chamou desse mundo à tua presença. Admita todas as almas na luz da tua presença. Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e santos, que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantar os teus louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vamos rezar pela saúde do Paulo de Oliveira, também pela saúde da dona Aureli e de tantas outras pessoas que precisam da nossa oração. Vai fazer? Sai no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. A paz do Senhor. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro, traz o pecado. Tende piedade. Cordeiro de Deus, tirai o pecado. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo. Ele protege Deus e o pecado do mundo.
Bebemos de vossas mãos liberais. E para sempre tomar o vosso poderoso amparo. Oremos. Efetuará o pão na mesa do céu. Nossos inimigos. E nos leve a te servir dos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz, o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Tenham coragem, juízo nessa cabeça, hein, minha gente?